Israel Adesanya tá muito diferente na sua preparação para o UFC 305. O nigeriano tá imenso, mais forte do que nunca. Mas por quê? O que será que isso significa? Por que o Adesanya tá maior só agora? Será que ele já tá se preparando para um próximo passo? Ele já tá pensando além do Dricus du Plessis? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Nesse sábado teremos o UFC 305, que vai contar com o retorno de Israel Adesanya, o nigeriano que foi visto pela última vez em setembro do ano passado, quando ele foi dominado por Sean Strickland e perdeu seu cinturão dos médios pela segunda vez, naquela que pode ter sido a derrota mais traumática de toda a sua carreira, já que o Adesanya nunca havia passado tanto tempo assim sem lutar. E ele mesmo admitiu, ele quis passar um tempo fora para poder recuperar a mente, descansar a cabeça, descansar o corpo. Ou seja, essa derrota pro Strickland afetou ele muito mais do que as derrotas pro Poatan, por exemplo. Quando o Adesanya perdeu pro Poatan em novembro de 2022, ele já voltou direto pra uma revanche imediata, não deu tempo de pausa. Tá, o Adesanya ficou de fora, só que o mundo do MMA não parou. Nesse meio tempo, Dricus du Plessis venceu o Sean Strickland e assim assumiu o trono da categoria peso médio. Agora o Dricus du Plessis é o novo campeão. E ele defende seu cinturão nesse sábado contra o próprio Adesanya, que recebeu uma nova chance ao título, mesmo vindo de derrota para o Sean Strickland. E tem uma coisa bem incomum acontecendo com a Adesanya na preparação para essa luta. Pela primeira vez, ele tá dando um foco muito maior em treinos de força. E tá visivelmente maior, mais forte, mais parrudo e mais pesado. E isso fica nítido pelas fotos que ele tá postando no Instagram. Dan Hooker, peso leve do UFC, que treina ativamente com a Adesanya, disse inclusive que tá evitando fazer sparring com o nigeriano, coisa que ele fazia naturalmente. E o motivo é que ele tá dizendo que o Adesanya tá batendo como um caminhão, tá com a pancada mais forte. No final de julho, Dan Hooker revelou que a Adesanya tava pesando cerca de 230 pounds, o que dá mais ou menos 104 quilos. Ele nunca esteve tão pesado assim em toda a sua carreira. Tá, mas por que isso? Por que agora? O Adesanya nunca teve esse foco em treinos físicos, ficar mais musculoso, mais forte, mais pesado, ele sempre manteve o mesmo peso. Segundo seu treinador Eugene Bareman, a mudança foi causada por receio da força do Dricus. Eles acharam que seria melhor deixar o Adesanya mais forte para ele poder lidar com a força do sul-africano na luta agarrada. E é muito curioso, porque quando o Izzy foi enfrentar o Jan Blachowicz na categoria de cima, ele sequer fez um corte de peso, ele subiu na balança com 200 pounds e meio, cerca de 91 quilos. E a gente viu o que aconteceu. O Adesanya perdeu aquela luta justamente por causa da falta de força. Faltou força na isometria, na luta agarrada contra o Jan Blachowicz. Será então que eles aprenderam com o erro e é por isso que agora o Adesanya tá mais forte para essa luta contra o Dricus du Plessis? Bom, na época da luta contra o Blachowicz, o Eugene Bareman defendeu essa estratégia porque a intenção era não se afastar do peso médio. O Izzy iria lutar nos meio pesados, mas ele não queria se distanciar muito daquele limite do peso médio, porque eventualmente ele pretendia voltar para essa categoria. Então, mesmo que ele vencesse o Blachowicz naquela época e se tornasse duplo campeão, ele ainda tinha intenção em voltar para o peso médio. Por isso, também, ele não quis ganhar muita força, muito músculo. Tá, ele não quis ganhar muita massa porque ele ainda queria voltar para o peso médio. Isso na época que ele lutou com o Blachowicz. Só que agora, ele não só tá mais pesado do que o limite da categoria dos meio pesados, como até poderia lutar em peso pesado. Como é que fica essa história de, não quis subir muito peso porque ainda pretendo ficar no peso médio? Sabe o que isso pode significar? Que o Adesanya não pretende ficar no peso médio e que essa luta contra o Dricus du Plessis pode ser sua despedida dos 84 quilos. Vamos sair um pouco desse escopo. Recentemente, o empresário do Magomed Ankalaev disse que o UFC tem planos não revelados para o Alex Poatan. E é por isso, inclusive, que ele não vai lutar com o Ankalaev agora. De imediato, quando ele falou que o UFC tem planos para o Poatan, a gente pensou duas coisas. A primeira é que ele defenderia seu cinturão em uma revanche contra Jan Blachowicz. E a segunda é que ele finalmente subiria de categoria e enfrentaria o Tom Aspinall pelo cinturão interino. Mas agora surge uma terceira alternativa. E se esse plano secreto do UFC for, na verdade, esperar pela luta do Adesanya com o Dricus, torcendo pela vitória do Adesanya, para então fazer a tão sonhada trilogia entre Alex Poatan e Israel Adesanya nos meio pesados? Pra falar a verdade, eu acho que essa opção da trilogia entre Adesanya e Poatan faz mais sentido do que as outras duas opções. Primeiro que não faz sentido fazer uma revanche entre Poatan e Blachowicz agora. O polonês não luta desde aquela derrota pro Poatan e só tem uma vitória nas últimas 4
4 lutas. Segundo, em entrevista recente para o repórter Kevin Iole, o Dana White disse que o Poatan não vai subir pro peso pesado tão cedo e que ele ainda tem coisas para fazer nos meio pesados. E por último, o próprio Poatan em seu canal no YouTube disse que não quer lutar por cinturão interino. Se for para subir pro peso pesado, ele quer lutar pelo cinturão linear. Então eu enxergo da seguinte forma: é bem possível que esse plano secreto do UFC seja a trilogia entre Poatan e Adesanya nos meio pesados. Mas óbvio, nada tá definido ainda, até porque eles precisam esperar pelo resultado da luta entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya. Dessa forma, isso pode levar a 2 caminhos. O primeiro, Adesanya vence o Dricus du Plessis no UFC 305, desafia o Poatan, já pega o microfone e desafia o seu grande rival, e a luta deve acontecer talvez no UFC 309 ou no último evento do ano, o UFC 310. Acho mais provável, inclusive, o 310, já que o 309 deve ficar reservado para o John Jones. Mas, Carlos, o Adesanya sempre tá dizendo que não tem interesse nessa luta com o Poatan, porque ele deu a última risada, não sei o quê, e mesmo que ele ganhe, ainda vai ficar 3-2 o agregado pro Poatan. O agregado, o placar total, tá 3-1 pro Poatan. Tá 2-0 pro Poatan no kickboxing, mas tá 1-1 pros dois no MMA. Ou seja, o Poatan provou que ele é o melhor kickboxer, mas o Adesanya ainda tem a chance de mostrar que ele é o melhor lutador de MMA. E vale lembrar, nessas 2 lutas entre os dois no MMA, quem tava ganhando nas 2 ocasiões, quem venceu mais rounds, foi o Adesanya. Nesse caso, então, o Adesanya subiria para os meio pesados, enfrentaria o Poatan pela 3ª vez no MMA e na 5ª vez em todos os esportes, e na ausência do nigeriano, é provável que haveria uma disputa pelo cinturão interino ou vago do peso médio, entre Sean Strickland e o vencedor de Robert Whittaker contra Khamzat Chimaev. Mas tá, não vamos ignorar o outro cenário. O cenário onde Dricus du Plessis vence Israel Adesanya nesse sábado. Nesse caso, a trilogia já era. E com isso, acredito que o UFC vai mudar os planos. Se o Dricus vencer o Adesanya, eu acredito que o UFC vai pegar o Poatan e segurar ele até 2025. Por quê? Porque até lá, o John Jones já teria lutado contra o Stipe Miocic e, em caso de vitória, ele se aposentaria e Tom Aspinall seria promovido a campeão linear dos pesos pesados. Sendo assim, fariam a próxima grande luta: Tom Aspinall contra Alex Poatan pelo cinturão linear dos pesos pesados, em 2025. A única incógnita nesse cenário seria o próximo passo do Adesanya. E assim, já comentei isso antes, eu sinto que se ele perder pro Dricus du Plessis nesse sábado, eu acho que a história dele no peso médio acabou. Até porque ele não receberia uma nova chance de disputar esse cinturão tão cedo. O que me leva a crer que, caso o Adesanya perca pro Dricus, ele pode aproveitar essa carcaça maior e já subir pros meio pesados. Começar uma nova história, encontrar novas rivalidades, enfim, começar de novo. Mas muita calma nessa hora, vamos esperar. O evento é sábado e muita coisa pode acontecer até lá. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.